Existe uma cicatriz física, enterrada no solo do Oriente Médio, que separa a civilização do caos absoluto. Ao escavar as camadas profundas de Jerusalém, arqueólogos encontram uma linha negra de cinzas e carvão. Essa marca não é apenas geologia. É o registro químico de um incêndio que ardeu com fúria incontrolável. Estamos falando da camada queimada. O testemunho silencioso do momento exato em que o mundo antigo ruiu. Nesta camada, encontram-se pontas de flechas citas e babilônicas misturadas a joias derretidas pelo calor. Mas essa destruição não foi um evento isolado. Ela revela um padrão geográfico que se repete há milênios. Para entender as manchetes dos jornais de hoje, você precisa decifrar o que está escondido nestas cinzas. A arqueologia bíblica não trata apenas de passado. Ela desenha o mapa das vulnerabilidades estratégicas. O ano era 586 a.C. e o exército mais poderoso do mundo estava cercando a cidade nas montanhas. Nabucodonosor não atacou aleatoriamente. Ele seguiu a rota geográfica que todo invasor sempre utilizou. Se olharmos para o mapa topográfico de Israel, vemos que o perigo historicamente desce sempre pelo norte. As montanhas da Samaria formam um corredor natural que exércitos mecanizados ou antigos precisam cruzar. A destruição encontrada na sala queimada, na cidade de Davi, mostra a ferocidade do combate corpo. O que impressiona os historiadores é como a tática de cerco babilônica espelha estratégias militares atuais. Eles não queriam apenas conquistar território, eles precisavam quebrar o espírito de resistência do povo. A camada de cinzas é tão espessa em certos pontos que sugere o colapso total das estruturas de madeira. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre como as fronteiras são desenhadas não com tinta, mas com fogo. Cada vez que essa região é disputada, as linhas de batalha tendem a se estabilizar nos mesmos vales antigos. A muralha queimada, que os arqueólogos desenterraram, prova que as defesas físicas têm um limite claro. Quando as muralhas de pedra caem, o que resta é a resiliência cultural, que sobreviveu ao exílio forçado. Ao analisar os detritos, encontramos selos reais quebrados, indicando o fim abrupto da administração pública. Esse vácuo de poder criado em 586 antes do Messias gerou ondas de choque que ainda reverberam na política. A geopolítica moderna do Levante é, em essência, uma tentativa contínua de evitar que essa história se repita. Mas por que Jerusalém sempre foi o epicentro? O ponto onde o mapa pega fogo e as nações se encontram? A resposta não está apenas na religião, mas na posição estratégica de uma cidade que controla a água e a rota. Quem controla as colinas centrais de Judá e Samaria tem a vantagem balística sobre toda a planície costeira. Os babilônios sabiam disso, os romanos sabiam disso, e os estrategistas militares modernos sabem disso hoje. A arqueologia nos mostra que a destruição começa quando a vigilância nas fronteiras do norte é negligenciada. O profeta Jeremias avisou sobre o mal que vem do norte, uma descrição precisa da rota de invasão clássica. Hoje, satélites vigiam as mesmas passagens de montanha onde os carros de guerra babilônicos levantaram poeira. A continuidade histórica é assustadora. A tecnologia muda, mas a geografia da guerra permanece imutável. Dentro da camada de destruição, encontramos também a tragédia pessoal de famílias que perderam tudo no caos. Pequenos artefatos domésticos, carbonizados, nos lembram que a guerra sempre cobra seu preço dos inocentes. Essa conexão humana é o que torna a arqueologia bíblica uma ferramenta tão poderosa de compreensão atual. Não estamos olhando para pedras frias. Estamos olhando para o cenário de um drama que insiste em retornar. A muralha queimada é um aviso físico de que a segurança de uma nação nunca está garantida eternamente. Ela nos ensina que civilizações inteiras podem desaparecer em uma única geração se perderem sua fundação. Antes de avançarmos para a conexão moderna, precisamos entender o que aconteceu logo após o grande incêndio. O território ficou desolado, mas a memória da terra permaneceu viva, aguardando o momento de renascer. Mapas antigos mostram rotas comerciais que desviavam das ruínas, alterando a economia de todo o Oriente. O vazio deixado pela destruição de Jerusalém permitiu que outros povos migrassem e ocupassem a região sul. Isso criou um novo mapa demográfico,
que seria a base para conflitos que explodiriam séculos mais tarde. A arqueologia confirma que a recuperação do solo levou décadas, uma cicatriz ambiental além da política. É fascinante notar como as fronteiras de impérios passados se alinham com zonas de tensão contemporâneas. Agora, precisamos conectar essa cinza antiga com a realidade das fronteiras invisíveis que nos cercam hoje. A verdadeira muralha que protege uma nação não é feita apenas de pedras, mas da identidade de seu povo. Quando essa identidade se fragmenta internamente, a invasão externa torna-se apenas uma questão de tempo. As cinzas de 586 a.C. revelam que o colapso começou por dentro, muito antes do primeiro soldado inimigo. Isso nos traz uma reflexão vital. Quais são as muralhas que estamos deixando desmoronar em nossas vidas? As batalhas mais difíceis muitas vezes não são travadas em mapas geográficos, mas no silêncio da mente. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino, construindo ou destruindo defesas. Se você sente que este é o momento de aprofundar nesse poder, eu preparei um guia especial para você. O Flipbook, As Palavras Têm Poder, conecta neurociência e sabedoria antiga para silenciar a autocrítica. É uma ferramenta prática para ajudar a alinhar sua mente ao seu propósito real e reconstruir suas forças. O link para acessar esse material exclusivo está disponível agora no comentário fixado deste vídeo. Voltando ao mapa, percebemos que a linha queimada não marcou o fim da história daquela região. Sobre as ruínas fumegantes, uma nova determinação surgiu, provando que a fé pode sobreviver ao fogo. A arqueologia moderna encontra construções persas logo acima da camada de destruição babilônica. Isso demonstra a rapidez com que a vida retorna e como os vazios de poder são preenchidos velozmente. Hoje, quando olhamos para as tensões no Oriente Médio, vemos os mesmos atores buscando as mesmas posições. O controle das alturas, o acesso à água e a segurança das rotas continuam ditando a política externa. A diferença é que agora mísseis cruzam o céu onde antes voavam flechas de bronze e pedras de funda. Mas a angústia de quem vive na linha de fogo é a mesma, conectando-nos aos antigos habitantes de Jerusalém. Estudar a muralha queimada é um exercício de humildade diante da força avassaladora da história. Ela nos lembra que somos apenas passageiros em uma terra que viu impérios nascerem e virarem pó. O que permanece não são as grandes torres ou os palácios, mas os valores que conseguimos transmitir. A camada negra no solo de Jerusalém serve hoje como um marcador cronológico absoluto para os cientistas. Ela divide o tempo entre o antes e o depois, assim como grandes eventos dividem a nossa própria vida. Talvez você tenha uma camada queimada em sua história, um momento onde tudo pareceu desabar. A lição da arqueologia é clara. A destruição nunca é a última palavra, é apenas uma camada estratigráfica. Acima das cinzas, novas fundações são lançadas, muitas vezes mais fortes e duradouras que as anteriores. O padrão histórico é cíclico: ascensão, queda, purificação pelo fogo e um renascimento transformador. Entender isso nos tira do papel de vítimas do caos e nos coloca como arquitetos da reconstrução. As fronteiras modernas podem mudar, tratados podem ser rompidos, mas a geografia sagrada permanece. E nessa geografia, cada pedra revirada conta uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades. Ao final, a muralha queimada não é um monumento à morte, mas um testamento à persistência da vida. Ela nos desafia a olhar para as nossas próprias ruínas, não com desespero, mas com olhos de construtor. A história não se repete apenas para nos assustar. Ela se repete para nos ensinar o caminho de volta, que possamos aprender com o passado para não precisarmos queimar nossas próprias muralhas no futuro. A vigilância constante, tanto nas fronteiras de uma nação quanto nas portas da mente, é o preço da paz. Se hoje desenterramos o passado, é para garantir que o futuro tenha bases sólidas e inabaláveis. Você acredita que estamos vivendo um novo ciclo histórico de reconstrução ou de destruição?